Vamos à nossa segunda parte. Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda parte falando sobre o Messias cristão. Parte 2. Desmascarando o Messias cristão. Vocês devem estar lembrados que, quando o anjo Gabriel aparece a Maria na cena chamada de Anunciação, é dito que Jesus reinaria sobre o trono de seu pai Davi e que seu reino, o seu reinado, perduraria para sempre. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, veja que eu grifei, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 30 a 33. Quando dizemos aos cristãos que Jesus é uma fraude e que as profecias que são apresentadas nos evangelhos, como tendo cumprimento em sua pessoa, não são verdadeiras, eles então insistem em nos dizer que não, ainda que não consigam provar nada, mas eles dizem que não. Por exemplo, o Evangelho de Lucas deixa claro, como acabamos de ver acima, que Jesus receberia do Deus bíblico o trono de Davi, e ele reinaria sobre este para sempre. Só que Jesus nunca reinou em canto nenhum na terra em cima de um trono. Jesus não se assentou no trono de Davi. Primeiro porque na época em que Jesus nasceu, supostamente tenha nascido, não havia mais o trono de Davi. Entendeu? Para Jesus se assentar no trono de Davi e reinar. Então, o cristão diz que o reino de Jesus seria eterno no céu. Não, o reino de Jesus não é aqui na terra, não. É o reino dos céus, como João falou, né? E Jesus mencionou que seu reino não era o reino desse mundo, mas não era desse mundo. Ocorre, porém, que a profecia do anjo diz que o trono sobre o qual Jesus reinaria seria o de Davi. E esse trono nunca esteve no céu, e nem o anjo diz que esse trono seria no céu. O anjo nos mostra claramente que Jesus reinaria aqui na terra e se assentaria no trono de Davi. O trono de Davi nunca foi representado nem figurativamente e nem literalmente como estando no céu. O trono de Davi é aqui na terra. Sempre que a Bíblia mencionou o trono de Davi, sempre o situou na terra, em especial na terra de Judá, e não em um outro lugar, e muito menos no céu. Assim, a profecia não passa de uma lenda mal feita e desconexa com a realidade dos judeus. Eu digo a lenda dos evangelistas, quando criaram esse Messias cristão. Porque essa lenda não condiz com o que o Velho Testamento diz com relação à pessoa do Messias. Lembrando que eu já expliquei que esse Messias nem pessoa era. Era um grupo de descendentes que viria da linhagem de Davi. O Messias deveria reinar num trono terrestre e sobre súditos judeus ou hebreus. As supostas profecias de Isaías, Miqueias, Salmos e quaisquer outras que possam ser suscitadas como aplicáveis a Jesus, dizem que esse reino do Messias seria terrestre e eterno, no sentido de que sempre haveria um descendente da casa de Davi a assentar no trono que pertenceu a Davi. Por isso que o anjo disse que Jesus reinaria sobre a casa de Davi e esse reino seria eterno, porque supostamente o anjo está se referindo às passagens do Velho Testamento em que o Deus hebreu prometeu a Davi que em seu trono sempre haveria um descendente seu para reinar sobre Israel.
E quando nós analisamos a história de Jesus, ela não se encaixa em nada do que foi dito tanto pelo anjo Gabriel, tanto pelos profetas passados no Velho Testamento. Entenderam? E essas realidades não se encaixam em nada ao perfil de Jesus. Jesus não reinou eternamente na terra e nem no céu irá reinar eternamente, porque isso é lenda. Os argumentos dos cristãos, portanto, em dizer que Jesus era o Messias, estão desmontados. Qualquer coisa mais que o crente ou cristão queira falar não terá mais sentido ou razão de ser. É xeque-mate cristão. É interessante notarmos ainda que, em cima da passagem da Anunciação, é dito que o reino de Jesus seria eterno. Só que isso também se revelou numa inverdade, como tantas outras que podemos encontrar pelas páginas da Bíblia. Basta somente compararmos a passagem acima com a outra que encontramos no famoso livro Apocalipse de João, para termos essa certeza mais que lúcida. Nesse livro de supostas profecias, para o nosso tempo, os cristãos dizem que aquelas profecias, a grande maioria das profecias do livro do Apocalipse, é para o nosso tempo. É afirmado nesse livro que o Messias não teria um reino eterno, mas sim um milenar. Sim, o reino de Jesus é um reino que terá fim. Ele não será eterno, como fora dito pelo anjo Gabriel, quando apareceu a Messias na Anunciação, quando apareceu a Maria, né, na Anunciação, bem como esse reino de Jesus não coaduna com a ideia do que é apresentado no Velho Testamento, porque lá é dito que o reino do Messias, entre aspas, seria eterno, se perpetuaria pelos tempos. Mas o livro do Apocalipse diz que o reino de Jesus é milenar. Mas se o reino de Jesus é milenar, então ele é temporário, não é eterno como é predito pelas Escrituras. As Escrituras prevêem um reinado eterno para esse Messias, ainda que por meio de seus descendentes. Né? A eternidade significava dizer que Davi teria descendentes após descendentes que se assentariam no trono. Daí a ideia de eternidade. Mas, de toda forma, o reinado de Davi se perpetuaria através de seus descendentes. Seria um reinado eterno. Já esse reinado do Messias apresentado para nós no livro das profecias do Apocalipse, ele não possui um governo eterno, um reinado eterno. O reinado desse Jesus é temporário, vai durar apenas 1000 anos. E tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar, e também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Vocês leram a passagem toda. Mas se o anjo disse que esse reino messiânico seria eterno, e João disse que ele é um reino de duração de 1000 anos, então alguém está mentindo, pois algo que é eterno não dura apenas 1000 anos. Não pode ser temporário. Não pode ser temporário, nem transitório. Mas qual dos escritores estaria mentindo? Os dois estão mentindo. A face é tão escandalosa que Paulo, mesmo antes de João escrever seu Apocalipse, já dizia que o reinado do Messias cristão não seria eterno, mas efêmero. Vejam, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Vejam, Paulo diz que o reinado de Cristo é temporário, não reinado eterno, já que ele só pode reinar, já que seu reinado está ligado ou permanecerá até que ele ponha esses inimigos sob os seus pés. Uma vez acabado com esses inimigos, Cristo, o Messias cristão,
entrega o seu reino ao seu Deus e Pai. Paulo diz que o reino que o Deus Javé ou Jeová entregaria a Jesus no final seria devolvido àquele que o entregara. Mas isso não condiz com as declarações do anjo Gabriel, que recebeu de Deus suas mensagens e as transmitiu a Maria. Nós vimos lá em Lucas, que o anjo Gabriel diz que o reinado de Cristo seria eterno. Entenderam? Paulo e João contradizem as próprias falas de Javé. Estas falas são incomunicáveis no sentido de que elas não se harmonizam e nem se complementam com as declaradas pelo anjo de Deus, o Gabriel. Portanto, é inegável que as promessas que envolvem esse Cristo dos cristãos não passam de meras lendas. São invenções sem nexo com uma e outras passagens bíblicas que por si sós já são inverídicas. São inverdades que se passam por verdade, são inverdades que se passam por verdades nas mentes de pessoas carentes e fracas que necessitam desse ópio que as ilude numa subrealidade, numa matrix de engodo. É isso aí, pessoal. Dê seu like, o seu dislike se for o caso, compartilhe e até a próxima.